Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e chegamos aos 9.000 inscritos. Cara, muito obrigado por você que já é inscrito aqui no canal e que de alguma forma ajudou a chegar nesse número. Muito obrigado por você estar aqui no canal, ser um inscrito aqui e gostar dos vídeos que eu faço. Espero continuar atendendo as expectativas que você tem aqui com os vídeos. E no último fim de semana eu fiz uma live comemorativa, né, dos 9.000 com uma galera que já tava aqui em casa na hora da live. Eles aproveitaram e já ficaram e comemoraram junto comigo. E mano, foi uma live muito louca, durou quase 2 horas de live, mas mesmo assim foi da hora, não foi cansativa. E eu aproveitei que tava nessa vibe de comemoração e tal, e sorteei 2 séries pra assistir o primeiro episódio e falar aqui hoje pra vocês. Então o vídeo de hoje vai ser um pouquinho especial. Vou tentar falar um pouquinho menos de cada uma, só pra não ficar muito massivo esse vídeo, mas vou falar tudo o que for necessário desses 2 primeiros episódios. A primeira série que foi indicada foi The Resident, que é O Residente, que é sobre um médico residente. E aí o que acontece no primeiro episódio dessa série? Tem um cara que tá começando o primeiro dia dele como um médico residente, né? Eu acho que é sobre ele a série, apesar de parecer que um outro ali que é o principal, mas vocês sabem que eu não entendo muito bem a diferença de interno pra residente, pra quem já é médico ainda é residente. Eu não sei como é que funciona isso muito bem ainda, preciso aprender, mas é mais ou menos sobre isso. É um cara que acabou de sair da faculdade de Harvard, em medicina, e vai começar agora como médico residente, e tem um outro médico que vai orientando ele nas coisas que ele tem que fazer. O nome do médico residente eu não lembro qual que é, mas o do cara que orienta ele, que também é médico, é o Conrad, que é um cara que tá ali na faixa de uns 30 anos, 25, 30 anos mais ou menos, parece que ele tem. E mano, ele é grosso, tá ligado? Ele é meio babacão, assim, ele fala na cara mesmo as coisas, às vezes ele é meio ignorante. Só que, mano, ele é um médico muito foda. Então tem esses nuances já logo no primeiro episódio de amor e ódio com esse personagem. Porque apesar de ele ser ignorante com as pessoas, normalmente numa conversa e tal, não muito ignorante, mas às vezes ele é. Às vezes ele fala alguma coisa sem pensar, tal, e faz umas brincadeiras que as pessoas não gostam. Só que com os pacientes ele é um amor de pessoa e ele é muito inteligente, ele manja muito de medicina. Então às vezes as pessoas precisam fazer vários testes e um não sei o que, um monte de coisa pra tentar descobrir o que o paciente tem, e ele só de ver os sintomas, muitas vezes ele já descobre e já sabe como solucionar, porque ele é muito foda. Então você fica nisso, caramba, ele é muito foda, ele trata bem os pacientes, mas ele trata mal as outras pessoas normais, os outros médicos. E aí você fica, será que eu gosto dele? Será que eu não gosto? Eu terminei o primeiro episódio, eu não decidi ainda se eu gosto dele ou não, mas eu acho que eu gosto 60% e desgosto 40%, por causa de algumas atitudes que ele teve. Mas ainda assim, um pouquinho da grosseria dele, um pouquinho dessa ignorância, ajuda as outras pessoas. Tanto que uma das enfermeiras lá, ela fez uma analogia muito boa, que ela falou, tipo, se você tá com o seu carro quebrado e você precisa levar no mecânico, você prefere levar num mecânico que é bonzinho, que é gentil, que faz vários testes, te cobra R$1.000 e aí arruma seu carro e no outro dia já tá fazendo barulho de novo? Ou você prefere levar num mecânico que ele é grosso, que ele te trata mal, mas que ele aperta um parafuso e te cobra R$5 e você nunca mais precisa voltar porque resolveu o problema do carro? Entendeu? Então ela faz essa analogia que eu achei muito interessante. Ele às vezes parece ser meio ignorante e tal, só que ele é um puta de um médico bom pra caramba. E ele com certeza seria um ótimo professor pra quem tava chegando agora, que é o caso do médico residente, que é o principal da série. E além deles dois, tem também o chefe cirurgião do hospital ali, que é o principalzão que aparece desses personagens. E que, mano, logo na primeira cena, antes de aparecer esses dois, na primeira cena tá tendo uma cirurgia que ele tá comandando. E você vê que a mão dele tá tremendo. Ele é um chefe de cirurgia, só que ele já tem uns 50 anos ali, 50, 60. E dá pra perceber que ele já não tem mais a mesma firmeza na mão. E por causa disso, por causa de algumas outras coisas que aconteceram também, a anestesia não pegou direito no cara que tava na cirurgia, só que por causa de algumas coisas que aconteceram, por causa dessa mão trêmula dele, o bisturi caiu dentro do paciente e cortou uma artéria. E o cara acabou morrendo no que era pra ser uma cirurgia simples. E aí eles inventaram toda uma história, falou que ele teve um ataque cardíaco e tal. Então você viu que o hospital ele é meio negligente. Principalmente esse chefe cirurgião, que acabou concordando com essa ideia pra dar desculpa pros familiares ali, pra não ter que arcar com as consequências do erro médico. E aí você já vê que ele não é um cara de bom caráter. E aí depois disso eu comecei a achar, beleza, essa série vai ser diferente das outras, né? Tem uns médicos negligentes e tal, vai ser sobre isso. Mas é e não é, porque o chefe cirurgião é. Mas esse médico que é ignorante de todo mundo, ele não é, ele é íntegro, sabe? Ele zela muito pelos pacientes dele, ele quer ver os pacientes dele bem, ele quer que as coisas deem certo, tanto que ele bate de frente com esse chefe cirurgião várias vezes nesse primeiro episódio. Então, tem de tudo. Tem um cara que tá começando agora, tem um cara que já tá há um tempo, mas também não é o chefe ainda, e é meio ignorante, mas é bom, sabe? Tem várias nuances, tem vários personagens, várias personalidades pra você escolher de quem você gosta e de quem você não gosta. E aí você vê que esse chefe cirurgião, ele, tipo, ele é mó idiota também, mano, porque ele já não tá numa fase muito boa, mas ele não quer se aposentar, porque ele é muito orgulhoso. E aí tem um site de aplicativo de que você avalia os médicos do hospital e tal, e ele fica entrando com nomes falsos pra dar 5 estrelas pra ele, ficar se avaliando, tipo,
mó idiotíssima. Ele vai visitar todos os pacientes, fala que ele que tá fazendo as coisas, quando é os outros que tá fazendo e ele que recebe o crédito. E assim, eu gostei muito, velho, de verdade. É uma série nova, só tem 4 episódios, pelo menos no site que eu entrei, só tinha 4 episódios pra baixar. E eu gostei pra caramba, de verdade. Assim que eu comecei a assistir The Resident, e eu vi o Conrad lá, tipo, sendo ignorante, mas sendo um médico muito inteligente, foi impossível não fazer analogia com o Dr. House, por exemplo, que ele era mais ignorante com todo mundo e tal, inclusive com os pacientes, mas que quase sempre resolvia o problema. Então não teve como não fazer essa comparação. A diferença é que o Dr. House, ele meio que tem um motivo pra ser ignorante daquele jeito, né, por causa da dor na perna e tal, e o Conrad aparentemente não. Ele só é um cara que realmente é ignorante, faz as coisas que dá na telha dele, mas é um puta médico bom, sempre zela pelos pacientes. Eu acho que isso é o mais importante. É melhor do que ele ser gentil e acabar não salvando a vida de um monte de gente. Mas, assim, fora isso, fora essas personalidades dos personagens e tal, não tem muito nada de diferente, assim. Ultimamente tem tanta série de medicina, né? Grey's Anatomy, tem spin-off de Grey's Anatomy, tem The Good Doctor agora. Sempre tem série de medicina por aí. Então, né, nos casos ali, essas coisas não tem nada de tão novo. Mas ainda assim, foi uma série que foi muito legal. Esse primeiro episódio foi muito bom e eu pretendo muito continuar assistindo. De verdade, eu gostei pra caramba. E vou aproveitar que só tem 4 episódios, vou ver se eu assisto esses outros 3 pra já ir acompanhando todas as semanas. E eu recomendo pra caramba que vocês assistam, porque foi bem legal mesmo. Me surpreendeu muito. Não dava nada pra essa série. Achei que seria realmente só mais uma de medicina. Mas a personalidade dos principais ali foi uma coisa que me chamou muita atenção. E o Conrad, ele realmente te desperta isso. Um amor e um ódio ao mesmo tempo em apenas um episódio. E quando isso acontece, já bate aquela relação, né? Aquela química entre a série e quem tá assistindo. E isso é muito louco. All we want to do is help our patients. But what they don't teach us in medical school is there are so many ways to do harm. Did you hit an artery? On an appendectomy? You need to consider a change before you kill any more patients. You watch yourself, Conrad. Do you know who I am? Everything you thought you knew about medicine is wrong. You do whatever I tell you, no questions asked. I need a new resident. You got Conrad. Yes, I did. Watch and learn. All the rules that you followed will break. This just isn't what I imagined. If it were easy, everyone would be a doctor because this is the best job in the world despite everything. You'll be covering 20 patients, no backup. What do you mean, no backup? Page me if there's a serious problem, but remember, that's a sign of weakness. Don't let them kill anyone. I'll do my best. E a outra série que foi sorteada foi Drácula, que diferente da primeira série, tá sendo indicada pela Dana aqui no canal há muito tempo, nas lives, muito tempo, e nunca saía, mas dessa vez acabou saindo. Só que, Dana, eu sei que você vai assistir esse vídeo e já peço desculpa pra você, mas eu não gostei muito. Na verdade, eu gostei bem pouco, quase nada, assim, desse primeiro episódio, eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, Drácula, como vampiro, ele é um personagem muito importante nesse meio, né? Ele inspirou muitas outras histórias de vampiros ao longo dos anos, né? Porque a história de Drácula é bem antiga. Então eu acho que o personagem por si só, ele já carrega uma responsabilidade muito grande. Não pode ser interpretada de qualquer jeito, não pode fazer uma história pra ele de qualquer jeito, e eu acho que foi o caso da série. Eu achei um episódio muito preguiçoso, mas eu vou detalhar um pouquinho melhor. Só vou contar como é que foi esse episódio. Mas antes de eu contar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui. Se você tá gostando de tudo que você viu até agora, também já deixa seu like. E vem se tornar um apoiador aqui do canal também a partir de R$1 por mês. Já tem uma galera aí apoiando. E com esse apoio você pode participar dos grupos do Facebook e do WhatsApp e dos sorteios que vão começar a ter de caneca, camiseta, livro, quadro e outras coisas envolvendo séries. Então se você quiser um pouco mais de detalhes sobre isso, é só clicar no link aqui em cima. O episódio ele começou com 2 caras meio que encontrando um caixão antigo e começaram a tentar abrir esse caixão e tal. E quando eles conseguiram, tinha meio que um cadáver lá já bem decomposto. Dá pra ver que é o esqueleto de um vampiro, porque os caninos estão maiores, assim, né, as presas. E tá bem mumificado, assim, já tá quase só a caveira, praticamente. Um deles só queria pegar os ouros que estavam ali em volta do caixão, e o outro foi e matou esse que queria os ouros, cortou a garganta e tal, e jogou o sangue da garganta em cima da boca ali da caveira. E aí já dá meio que pra perceber que o sangue foi pra reviver o vampiro, que ali era o vampiro que tava adormecido e tudo mais. Até aí sem novidade, coisas que já aconteceram em outros lugares. E aí na hora o vampiro já começa meio que a se mexer, já reviver e já toma uma forma física humana ali na hora mesmo. E aí dali a cena já corta pra esse cara, né, que reviveu, pra esse vampiro numa mansão,
terno, já falando com um segurança barra mordomo dele ali. E aí eles estão conversando, ele vai dar uma festa, vai estar chamando uma galera e tal, enfim. E aí ele acaba dando a festa, chama um monte de convidado, todo mundo dançando dança de salão lá, aquelas danças antigona, porque é uma série meio que de época. E aí ele chega no salão, todo mundo para pra ver ele chegando, que ele é um cara rico, um cara bem respeitado, conhecido. E aí ele chega, entra e meio que faz um discurso lá e tudo mais, fala que tá trabalhando com novas tecnologias e não sei o que. E aí ele meio que bate um olho numa mulher e fica meio abalado. E a gente, a primeiro momento, não sabe o porquê. Só que aí logo em seguida já mostra meio que uns flashbacks dele com essa mulher há 500 anos atrás, que foi antes da morte dele, né? Que ele ficou adormecido por 500 anos, né? Não chegou a morrer, mas ele, antes de ele adormecer há 500 anos atrás, ele tava com aquela mulher, só que na verdade não é aquela mulher. É uma outra mulher que ele ficava na época que parecida com ela. Só que até então não tem como saber. De cara ali, quando aconteceu, eu achei que ela também era uma vampira e que eles se conheciam e, tipo, ela ficou surpresa, não sabia que ele tinha acordado, achando que ele ainda tava adormecido, enfim. Foi o que eu achei, mas depois é explicado que aquela mulher é uma outra e tal, que só é parecida mesmo. E aí ele meio que vai com essa mulher, vai conversa um pouco com ela pra conhecer quem é ela, de onde que ela veio e tal. E aí vai passando algumas cenas, ele chega a fazer uma entrevista com um dos repórteres que tava na festa, né, só que no dia seguinte, ele conversando com o mordomo dele lá. Vai passando algumas cenas bem aleatórias, assim, sequentes à festa, mas nada de muito importante, nada de muito empolgante. E aí tem um certo momento de uma conversa que ele começa a falar com o mordomo dele que tem não sei o que de alguma coisa que algumas pessoas cheiram a Ordem do Dragão e tal, a Ordem do Dragão, a Ordem do Dragão, e não é explicado o que é essa Ordem do Dragão, por que ele não gosta dessas pessoas. Eu achei que era um grupo de políticos que só pensavam em dinheiro, foi a primeira coisa que eu pensei. E aí quando vai chegando no finalzinho do episódio, ele tá ali meio que em cima da mansão dele, de um castelo, não sei onde exatamente que ele mora, mas ele tá num telhado com as presas pra fora, assim, observando lá pra baixo. Acredito eu que ele tava disposto a caçar alguém pra poder se alimentar. Só que aí do nada aparece um caçador. E aí ele começa numa batalha ali com o caçador, com espada, com a mão, com soco, numa batalha uma das mais ridículas que eu já vi, porque foi muito fraca, de tão mal feita, de tão mal coreografada, mas aí ele acaba conseguindo matar o caçador e tal, e faz toda uma poesia, faz todo um negócio, e fica em cima do corpo do cara, não sei o que. E aí beleza, passa essa cena, e no finalzinho, já no último minuto, ele aparece um outro cara que não tinha aparecido o episódio inteiro, e aí é esse cara que entra, é revelado que ele era o cara que reviveu ele lá no caixão no começo do episódio. E aí eles começam a conversar, o Drácula meio que se descontrola, porque o cara dá uma provocada nele, eles começam a conversar demais e tal, não sei o que. E aí é revelado, durante essa conversa, nesse último minuto, que aquele cara que ele matou era da Ordem do Dragão, e que ele era um caçador, e que a Ordem do Dragão é um grupo de caçadores. E que há 500 anos atrás, esse mesmo grupo de caçadores da Ordem do Dragão mataram ele, mas antes de matarem ele, mataram a mulher dele, que é aquela mulher que ele dormia, que é parecida com a mulher da festa. E que ele não gosta da Ordem dos Dragões por causa disso, porque ele quer se vingar e tudo mais. E esse outro cara que acordou ele não é vampiro, é um ser humano, mas também teve um problema com a Ordem dos Dragões e tal, também tá querendo buscar vingança entre eles, por isso que ele acordou o Drácula, pra eles juntos destruírem a Ordem do Dragão. E o episódio é isso. Agora eu vou contar o porquê que eu não gostei. O episódio teve 43 minutos. Durante 41 minutos, eu não fazia ideia da proposta da série. Tipo, apareceu o Drácula, ele reviveu e deu uma festa e tal, ele falou sobre tecnologia, deu uma lâmpada pra uns convidados lá que acendeu sem fio, por causa de não sei como que isso aconteceu, também não foi explicado. Tipo, você não sabia por quê. Qual que é a premissa da série? O que esse Drácula vai fazer? Ele só vai vender tecnologia? Ele só tá buscando ser uma pessoa do mundo tecnológico? Não tava fazendo nenhum sentido, nenhum sentido a série pra mim. E aí nos últimos minutos que ele começou a lutar com o caçador, eu falei, aí agora vai ficar bom. E aí a coreografia era horrível, né? Uma interpretação muito ruim da luta deles, tava muito fraca, dava pra ver que eles nem estavam se encostando direito. E aí no último minuto do episódio, eles tinham 42 minutos pra explicar do que se tratava a série. Só que no último minuto, em vez de eles mostrarem, eles criaram um diálogo muito preguiçoso, explicando toda a premissa da série. Que eles estavam atrás pra se vingar da Ordem dos Dragões, porque aquela mulher da festa parecia com a mulher antiga lá, e que essa mulher antiga de 500 anos atrás foi morta por eles, que era a mulher do Drácula e tal. Então eles acabam explicando tudo isso num diálogo. Mas, mano, teve 42 minutos pra explicar isso e eles não fizeram. E aí no fim do episódio, como eles não conseguiram explicar em cena, eles tiveram que criar um diálogo pra poder explicar isso, porque senão não teria sentido nenhum a série. Ninguém ia assistir o segundo episódio se eles não tivessem explicado. Porque realmente não tinha assunto. Era uma vida normal de um normal, assim, o quão normal pode ser a vida de um vampiro. Mas ele era uma pessoa normal, não tinha motivação, não tinha propósito, não tinha nada na série. Até chegar esse diálogo que aí mostrou tudo isso. Só que, cara, precisou criar um diálogo explicando detalhe por detalhe. E
pior. Foi o Drácula e o cara que acordou ele, eles conversaram sobre isso com todas as palavras, um explicando pro outro o que eles estavam fazendo ali, só que foi justamente os dois únicos que sabiam o que eles estavam fazendo ali. Então eles não precisavam falar com todas as palavras, porque eles já sabiam. Pensa no seguinte, quando você vai conversar com algum amigo, fazer uma fofoca, conversar sobre algum assunto do momento, com algum amigo seu, sobre alguma coisa que vocês já conversaram, vocês não vão reconversar tudo de novo. Vocês vão tomar a conversa a partir da onde vocês pararam da última vez. Então não teria por que eles terem esse diálogo, porque os dois já sabiam tudo que estava acontecendo. Os dois já sabiam o porquê que eles queriam ser vingados da Ordem dos Dragões. Não tinha por que eles falarem isso, entendeu? Seria muito mais interessante, por exemplo, se quando o Drácula, depois que ele viu a mulher lá na festa, né, naquela noite ele fosse dormir e tal, e tivesse uns pesadelos com a mulher dele sendo morta. E passasse a Ordem dos Dragões, os caras lá com uma roupa específica, com um símbolo aqui de Ordem dos Dragões, matando ela na frente dele, e aí ele acordando, desesperado. Aí você já ia se ligar e falar, caramba, aquela mulher da festa aparece com a mulher que ele tava 500 anos atrás, que apareceu antes, e ela morreu, então já não é uma vampira. Ela é aquela mulher que morreu e tem uma galera que matou ela, né? Então você já ia ficar alerta. E aí no final, na hora que ele lutou com aquele caçador, além de uma coreografia melhor, esse caçador podia estar usando uma roupa com o mesmo símbolo. Aí você já ia se ligar ainda mais, falar, caramba, então tá tudo ligado. Esse cara que foi atrás dele é um caçador e que faz parte do mesmo grupo que matou a mulher dele, que provavelmente matou ele também. E é por isso que ele tá atrás da Ordem dos Dragões, pra se vingar dessa pessoal. Ele não ia precisar falar, ele falou com todas as palavras, eu quero vingança da Ordem dos Dragões e tal, não sei o que. Não precisava ter falado. Eles podiam ter demonstrado isso com cena e teria ficado muito mais interessante. Nos 42 primeiros minutos eu quase dormi, eu quase desisti, porque não me prendeu, não me trouxe nenhuma história interessante. Talvez, agora que eles explicaram o que eles querem, do segundo episódio pra frente fique melhor. Talvez. Mas é uma coisa que eu dificilmente vou descobrir. Então, assim, eu achei uma série muito mal produzida, ou muito mal dirigida, ou no mínimo, muito preguiçosa. Porque eles não se deram ao trabalho de explicar a premissa da série nas cenas. E ainda por cima criaram um diálogo explicando como se estivesse falando pra uma criança do que se trata todo o enredo da série. Então, Dana, me desculpa, eu queria muito ter gostado. Eu gosto do personagem Drácula, sempre gostei, mas nunca achei uma boa interpretação dele, sabe? Nunca vi nenhuma história legal envolvendo Drácula, tanto em filme quanto em série. Acho que dava pra ter explorado muito mais, talvez da história original do Drácula, dos primeiros livros, uma adaptação mais bacana. Tudo isso que foi mostrado no primeiro episódio eu não achei legal. Talvez a série melhore, talvez, mas através só do primeiro episódio, se eu for jogar a série inteira pelo primeiro episódio, a série é ruim, é preguiçosa e é mal produzida e mal dirigida. E só pra fechar mais dois comentários ainda sobre Drácula. Primeiro sobre o ator que faz o Drácula. Eu não sei se no script tava lá escrito certinho pra ele atuar do jeito que ele atuou. Só que ele é um cara sem expressão nenhuma. Ele não tem raiva, ele é um cara que tá buscando vingança, ele não mostra cara de raiva em nenhum momento praticamente. Só quando ele tá com cara de vampiro, mas tipo, ele não tem cara de raiva, ele não tem cara de triste, não tem cara de feliz, não tem cara de nada. E ele é o Drácula, cara, ele não é um vampiro qualquer, ele é o Drácula. Ele é um dos vampiros mais fortes da história, e ainda mais no meio dos humanos. Qualquer vampiro no meio dos humanos é forte, é mais forte que todo mundo. Então ele tinha que ter uma postura mais de se impor, de eu sou o senhor, eu mando aqui, eu sou mais forte, ninguém vai me impedir por aqui, sabe? Ele tinha que ter essa postura, ele não tem. Ele é um cara muito comum, com um bigodinho, com uma roupinha, sabe? Um cara que só é milionário, que é meio mimado, mas que não tem atuação ali nele, sabe? Você não sente o que ele tá sentindo. E pra quem tá buscando vingança de uma morte de uma pessoa que você amava, né, tá faltando um pouquinho dessa expressão, dessa química com o personagem. Aí eu já não sei se o ator é ruim ou se o personagem foi escrito dessa forma, se tem um porquê de ele ser assim, não sei. Mas nesse primeiro momento eu achei isso muito ruim. E uma outra coisa que eu também não gostei é que lá no começo, quando o sangue caiu na boca dele, que ele ainda era meio que uma caveira, em segundos ele se transformou no vampiro que ele já é. Em segundos, sabe? E eu vejo o vampiro, né, a figura do vampiro, como um encontro da ciência do homem, da evolução do homem, com a magia, sabe? Porque tem um misticismo ali por trás da história do vampiro. Então pra mim é um encontro das duas coisas. Não é só magia e não é só evolução. Só que nesse momento que caiu sangue na boca dele, ele se transformou em segundos. Então funcionou só como mágica. Não teve uma evolução, não teve, sabe, um crescimento dele ali. E eu faço uma comparação com Anjos da Noite, por exemplo. Que lá tem os anciãos, tal, eles sempre dormem por 200 anos e depois acordam e ficam 100 anos acordados, depois dormem por mais 200 e tal, e fazem um revezamento, enfim. E quando os anciãos estão dormindo e um deles vai acordar, tem todo um ritual, tal, e colocam sangue na boca dele, e aí ele vai acordando aos poucos, sabe? Depois de umas horas ele levanta, só que ele ainda tá meio que esquelético, aí ele tá recebendo sangue ainda como se fosse uma transfusão, aí ele vai ganhando força, sabe? Ao longo dos dias, demora umas horas, uns dias pra ele ganhar a forma física real dele, sabe? Pra ele ficar forte de novo. Porque é um processo.
Agora, tipo, caiu o sangue na boca dele, começou a tremer e do nada virou vampiro. Eu achei isso muito preguiçoso também. Poderiam ter aproveitado um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, apesar de todos os pesares, talvez seja uma boa escolha pra quem tá procurando novas séries de vampiro. Como eu disse, pode ser que fique melhor daqui pra frente. Dana, me desculpa mesmo de coração, mas eu realmente não achei legal essa série. Não sei o porquê, não sei o real motivo de eu não ter gostado, mas alguma coisa ali entre a produção e a atuação e o roteiro deu errado, e aí fez com que eu me sentisse dessa forma assistindo esse primeiro episódio. I'm sorry, it's just... We've met? I was thinking the same thing. You would not be the first woman to be blinded by desire. I will find him and destroy him. Sometimes, the people we are meant for take us by surprise. Mas pra você que já assistiu e gosta da série, explica aqui se ela melhora, se alguma das coisas que eu falei é porque eu não entendi direito, me explica direitinho, porque de repente, né, quando vocês comentam alguma coisa me corrigindo de alguma coisa que eu falei errado, às vezes me desperta a vontade de assistir de novo pra ver com os outros olhos, né, pra ter uma segunda, primeira impressão. Então deixa aqui nos comentários se você já assistiu, o que você acha dessa série, se é legal ou não, se ela fica melhor com o passar do tempo, e se você não assistiu e de repente quiser ir lá assistir, depois volta aqui no vídeo e comenta o que você achou do primeiro episódio, do começo da série ou de todos os episódios que você tiver assistindo. Muito obrigado pela sua presença até aqui, até a próxima e valeu!